Isso, né? Muito bem. Cada vez que a gente se reúne, é sempre uma oportunidade de Jesus de nos orientar, não é? Ele nos reúne por amor, para poder nos ensinar. Porque se nós decidimos segui-lo, nós precisamos de conhecer aquilo que Ele pede. E nós sabemos que o seguimento de Jesus não é um seguimento fácil, mas Ele está conosco para nos ajudar, não é? Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que foi a partir do versículo 30 até o 37, ele fala assim: quando Jesus caminhava através da Galileia, ele caminhava porque ele não queria que ninguém soubesse, porque ele estava ensinando os discípulos dele. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde ele iria morrer. Então ele estava aproveitando aquele tempo para poder ensinar os discípulos o que precisava aprender. Então ele falou para eles: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto depois de 3 dias ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou: sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Eles ficaram em silêncio, né? Estavam com vergonha, né? Porque pelo caminho estavam discutindo sobre quem era o maior entre os 12. Então Jesus sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois ele pegou uma criança, colocou no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. O Evangelho de Marcos, ele coloca para nós, assim, com uma clareza, né? A distância que tinha, um contraste, né? Entre Jesus e os discípulos. Jesus anuncia 3 vezes a paixão dele. A primeira vez, foi logo depois que Pedro fez o testemunho de fé. Quando Jesus anuncia a morte, Pedro chama ele e fala: não, Senhor, fala esse assunto, não, é que é isso, bobagem, Deus vai te livrar disso, bobagem, fala isso não. Na segunda foi essa: quando Jesus anunciou isso, eles não estavam acreditando, não tinham coragem de perguntar para Jesus. Jesus falando da morte, eles estavam discutindo: quem de nós aqui é o maior, mais importante, qual de nós? E Jesus falando: eu vou morrer, viu? Quem é o mais importante? E no terceiro anúncio é quando eles disputam quem vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Entenderam tudo. E é tão interessante, né, quando a gente vê essa primeira parte, né, porque isso tem uma chave, né? Há uma diferença grande, há um ponto grande de diferença entre nós e Deus, que está escrito em Isaías, né? Isaías 55, quando Deus fala: os meus pensamentos, Isaías 55, versículo 8, ele fala: os meus pensamentos não são vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos vossos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Deus completamente disposto, né, a amar e a se entregar, né, a dar tudo, né, tudo, e porque Ele é Deus, né, Ele é a pura plenitude, Ele não se importa de ser o menor e de ser o último. Nós temos o efeito inverso de Deus, né? Porque nós somos muito pequenininhos, nós queremos ser grandes. Quem é o mais importante? Quem é o maior, né? O efeito completamente inverso, né? Um falando de uma coisa, do amor, que é um serviço, uma gratuidade, né? Você dá a sua vida em serviço e a turma querendo saber quem vai ter mais honra e glória.
Mudou alguma coisa nesses 2000 anos? De verdade? Nada, né? Piorou, né? Piorou bem, né? Mas olha como é que é o pensamento de Deus. Então, um dos maiores pontos de diferença entre nós e Deus é o orgulho, né? O orgulho, e isso para nós é um problema muito sério, né? Muito sério. Essa questão do tanto que a gente deseja, né? Só observar o quanto que as pessoas querem ser vistas, notadas, né? Seguidas, né? E somos o que mesmo? Nada. Então, Jesus ele é tão encantador. Quero que eu li isso aqui. Imagina, Jesus sabia o que eles tinham discutido no caminho. Porque o que fica escondido para Deus? Nada. O que vocês estavam conversando no caminho? Esse cara mudo, que é vergonha. Igual quando você pega a menina fazendo uma coisa errada, né? O que você fez? Nada. Caim, cadê Abel? Não vi, tem um tempo que eu não vejo. Tinha acabado de matar. Não vi não, Senhor. Tem certeza que você não viu? Não, vi não. Mortinho. E assim somos nós, né? Com a dificuldade que nós temos em assumir a verdade, né? Uma das coisas que a gente precisa trabalhar na nossa vida é contra a mentira. Mentira não pode ter espaço na nossa vida. Aí eles perguntaram para Jesus, como eles tinham certeza que Jesus sabia, se fingiu de morto. Jesus perguntou alguma coisa? Não escutei. Você falou alguma coisa? Não ouvi, ficaram mudos. Olha a delicadeza de Jesus, o que ele fez? Essa atitude é simplesmente encantadora. Ele assentou e chamou a turma, vem cá, gente, vamos conversar. Isso é uma coisa para a gente poder aprender. Porque quem tinha total autoridade naquele momento é Ele sempre. Tinha todo o conhecimento, é Deus. Ele podia ter destruído aquela turma naquela hora. Mas Jesus não. Ele assentou e com toda a paciência do mundo, Ele deve ter dito essa frase. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Entre vós não pode ser assim. Então, as coisas que me chamou a atenção demais nesse aqui, foi Jesus ter assentado. Nós precisamos de pedir a Deus a graça de duas virtudes. Humildade e mansidão. Humildade e mansidão são duas irmãs gêmeas. Uma tem que andar coladinha na outra. Jesus falou assim, que a gente deveria pedir para ter o coração manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarás o quê? A paz. Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Encontrar. O que é a humildade? A gente tem um conceito muito errado de humildade. A humildade, da mesma forma como a consciência espiritual nossa, a nossa vida espiritual muda a partir do momento que eu descubro que eu sou filha amada de Deus. A humildade em nós é um momento onde a gente é iluminado e descobre que nada nesse mundo, nenhuma virtude, nenhum crescimento, nada eu posso sem Deus. Está escrito isso aonde? Evangelho de João, capítulo 15. A videira, nós estamos precisando estudar a palavra de Deus, como é que nós vamos crescer? Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Se o ramo não permanece na videira, vai secar e vai morrer, porque sem mim nada. E quando ele fala nada, é nada. Nós não podemos nenhum pensamento útil, uma coisa boa, sem a presença de Deus. Então isso é a humildade. Eu reconhecer que todo o crescimento que eu preciso, eu dependo dEle. Então tudo que eu faço, todas as obras que eu faço, não sou eu que faço, é quem faz? É Deus em mim. Que nada eu consigo sem Ele. Nada eu consigo sem Ele. Então nós temos que entender que Deus nos deu vários dons e talentos. Quantos dons e talentos vocês têm? Inúmeros. Então, humildade, eu reconheço os dons que Ele me deu. Mas eu entendo que esse dom que Ele me deu exige de mim uma resposta. E eu tenho que pôr esse dom, esse talento para render. Ok? Então, mas quem faz isso tudo render é Deus. Nada, porque nós corremos o risco imenso da vaidade, né? Do orgulho,
Falar, eu que fiz isso aqui. Olha que lindo. Eu que fiz. Não é? Vocês imaginam se Deus tivesse colocado etiqueta em cada coisa, eu que fiz? Nós estávamos com uma orelha de pendurado, eu que fiz. Feito por mim, não é assim? Então vocês imaginam, a primeira consciência que a gente tem que ter, que não somos nada. Mas em cima disso nós acrescentamos o pecado. E além disso nós acrescentamos duas coisas, que é o orgulho e a vaidade. Eu estou falando alguma bobagem? Mas é duro de ouvir, não é? Então vocês imaginam o que nós fizemos conosco, como é que Deus pode trabalhar em nós, com esse tanto de coisa dentro de nós, pois nós é que fazemos tudo. Então por isso que Deus, está escrito na palavra de Deus, que Ele resiste aos soberbos. Porque vocês imaginam se Deus faz uma grande obra em cima do soberbo, quem aguenta Ele? Ninguém. E aí ele cai no pecado mais grave, que pode comprometer a vida eterna dele, por causa da vanglória. Vanglória já diz que a glória é vã. Não é? Não pode. Isso é seríssimo. E nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, que a gente fica disputando. Quem que é mais importante? Aí São Paulo fala assim, não é nem quem planta, não é nada, nem aquele que rega, também não é nada. Mas é aquele que faz crescer, que é Deus. Nós somos, está escrito aqui, cooperadores de Deus. Deus nos deu a vida para amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Se coloca à disposição dele e fala, Senhor, o Senhor começou me dando a vida, porque nem isso eu sou capaz de nada, e com a vida o Senhor me deu um monte de dom e talento. Então me ajuda a entender que eu não sou nada, mas se o Senhor quiser me usar, estou aqui às suas ordens. Então o Senhor me dá a graça para poder fazer as coisas. Compreenderam? Isso, a humildade, ela conquista o coração de Deus. E a outra virtude que anda colado é a mansidão. Porque se a humildade, ela segura o coração de Deus, a mansidão conquista o coração dos homens. Presta atenção, a nossa vida não é relacionamento? O ser humano é ser de relação. Por isso que Deus Pai, Jesus fala, se vocês quiserem ser o primeiro, vocês têm que ser o último. Então nós relacionamos aqui, relacionamos com o chefe, relacionamos com irmãos, na família, ok? E muitas vezes nós temos cargo de chefia. Jesus aqui era a cabeça. Ele podia chegar gritando com todos, não é assim? Porque às vezes a gente aprende que na vida você adquire respeito, importância, se você chegar gritando, né? Falando, sabe com quem que você está falando? Fala, sei, com o meu irmão, né? Irmãozinho, somos tudo igual, não tanto de nada, né? Mas às vezes a gente vai chamar a atenção de alguém, e a gente chama a atenção no meio de todo mundo, humilhando essa pessoa, destruindo essa pessoa. Você já recebeu humilhação? Às vezes a gente vai chamar, a situação ficou boa, não? Então, às vezes você vai chamar a atenção de alguém e humilha e destrói o outro. Alguém olha para você no meio de todo mundo e fala assim, você é burro, você é incapaz, né? Gente, quando é residente, então o erro primeiro é nosso, né? A primeira pessoa que errou é o coitado do residente. Ele nem abriu a boca, já está errado, nem estava lá no plantão, já está errado, e é destruído. E aí nós perdemos a chance de ter o coração do outro. Aí a nossa missão vai água abaixo. Compreendem? Sem a humildade e a mansidão, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que eu falei que nós precisamos de pedir a Deus essas duas graças. A mãe que souber ter a mansidão, ela terá a educação dos filhos na ponta da mão dela. Porque é a forma de falar, é a firmeza, mas com você é afável. Você sabe chamar a atenção de uma forma que seja delicada, mas firme. Você vai pegar o seu irmão e levá-lo a algum lugar e falar, me mostra por que você fez isso aqui. O que foi que aconteceu? Me conta o seu lado.
primeiro eu preciso saber por que você fez isso. Deixa ver a história. Então, porque assim você vai ter o coração do outro, e assim você poderá levá-lo até onde você quer, que é a Deus. Quando eu estou falando isso, eu estou falando da questão nossa evangélica, né? Que cada um de nós é um discípulo do Senhor. Nós precisamos de levar o nome do Senhor a todo lugar. Então, se nós queremos conquistar as pessoas para o Senhor, quando Jesus diz isso, se você quer ser o primeiro, seja o último, isso para nós é difícil, porque nós estamos inseridos numa sociedade que compete. Uma sociedade que vai te avaliar o seu sucesso de brilho. Jesus mostra o inverso. Então, caminhar com Jesus não é uma brincadeira, porque exige de cada um de nós uma conversão seríssima. É uma conversão profunda. Eu tenho que saber de verdade a quem eu sirvo, se é Deus ou o mundo. Porque às vezes a gente fica com um pé no mundo, um pé com Deus, falando assim, vai que Ele existe, se Ele chegar mesmo eu pulo aqui e falo, bem que eu acreditava no Senhor. Mas nós temos que entender que isso do mundo leva aonde? A lugar nenhum, é só vaidade. Vai ler Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas eu fico impressionadíssimo com aquela bolsa de 100 mil reais que a outra comprou, 10 mil, 30 mil, tanto que ela é poderosa, rica, e o meu irmão ali do lado passando fome, como é que eu posso fazer? Jesus falou assim, se você quiser fazer um agrado a você, faça, você tem o direito de fazer o que você quiser com os seus bens, mas o bem material que você ganhou também é para servir o outro. Então nós podemos ter medida, não podemos? Nós não podemos ajudar? Entender que o outro é irmão? Está vendo como é que isso exige de nós uma conversão profunda? Muda o meu jeito de ver a situação, de pensar, de sentir, de viver, porque eu me comprometo. Não tem jeito de eu estar na igreja, comungar, o mesmo Deus que me alimenta, que te alimenta, e fechar os olhos para a sua dor e para o seu sofrimento. Eu não posso, senão eu nego aquele que eu creio, que eu acabei de receber. O compromisso nosso com Jesus, ele é sério demais, não é uma brincadeira. Andar com Jesus não é uma estrada de sucesso, de glória, de brilho, não. Eu já falei isso com vocês mais de uma vez. Vide Madre Teresa de Calcutá, já falei com vocês, é chão batido. É aquela vida anônima que você está atento ao outro, que você cuida do outro por amor ao Senhor Jesus e só. Não precisa de holofote. Só tem uma pessoa que tem que nos ver, quem é? É Deus. Por quem que nós vamos fazer isso? Por amor a Ele. Como eu não posso fazer nada por Ele, que Ele é a plenitude, eu faço pelo meu irmão. Porque o maior mandamento do cristianismo chama-se amar. E Deus se deu inteiro, sobrou nada, né? Até a última gota de sangue Ele deu tudo para nos ensinar que Ele, que era o maior de todos, se fez servo de todos. Eu não vim a esse mundo para servir, mas para ser servido, mas para servir. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida, que o tempo é muito curto? Eu falo sempre com Ele, Jesus, aproveita enquanto eu ando, falo, escuto, né? Que eu posso fazer alguma coisa. Eu já falei com vocês, quando eu penso naquela frase que Ele falou lá, uma das frases que Ele falou, tudo está consumado. Essa frase é para eu poder pensar nela todo dia, quando eu encerro o meu dia, que eu estou de joelho diante dEle para encerrar o dia, eu falo, será que eu fiz tudo que o Senhor esperava que eu fizesse hoje? Será que eu posso repetir essa frase? Tudo está consumado hoje, por amor a Ti, por amor. Então a gente precisa pedir muito a Deus que nos dê a graça de entender isso, né? Que o meu nada, que eu não sou nada, mas que Deus em mim, ninguém cerca. Ninguém cerca. E que Ele vai me dar a graça da mansidão, que eu vou entender que eu vou atingir o meu irmão, não com arrogância, não achando que eu arraso, que eu sou mais do que o outro, não, mas pela delicadeza, pela amabilidade, por ser
afável com o outro. A gente não destrói o outro. Ele é meu irmão. Se ele cai, eu também caio. E todos nós somos frágeis. Então, por isso que a gente precisa aprender a se conhecer, para não julgar. A gente fala, não, viu como é que fulano está reagindo? Aí você pensa, será que no lugar dele como é que eu ia estar? Talvez pior. Então, se a gente aprende a se conhecer, a gente entende que somente Deus pode fazer as coisas, porque a gente é nada, um monte de miséria. De verdade, onde é que eu estou plantando a minha segurança? De verdade. Se eu estou disposto a fazer uma coisa que não vai dar brilho, que ninguém vai ficar sabendo. Nós corremos tanto risco, gente. Tantos riscos nós corremos. É com a vanglória, com a vaidade. Então nós temos que ter cuidado demais. Então, há uns anos atrás, ainda lá na igreja de Nossa Senhora Rainha, e por isso algumas pessoas que vêm aqui, às vezes querem conversar comigo, eu gostaria tanto de poder ficar para conversar. Por que a Filó vai embora? Para não ir para o inferno. Porque um dia eu estava saindo, eu acho que ainda não era casada, saindo da igreja de Nossa Senhora Rainha, mas eu estava com o Anselmo. Quando eu estava saindo, uma mulher caiu de joelho nos meus pés. Eu achei que ela tivesse quebrado as pernas, que ela caiu de uma vez. E falou, me concede uma graça. Eu fiquei apavorada. Apavorada, que se chama-se idolatria. Eu estou no fogo do inferno de cabeça para baixo. Levantei essa mulher e falei, pelo amor do Senhor, a gente só ajoelha diante dele. Quem dá graça é Ele. Foi Ele que morreu por você, minha filha. Eu não dou um fio do meu cabelo para você, não. É o medo que eu tenho pavor de idolatria, pavor. Eu já falei com vocês mais de uma vez, eu sou uma irmã de vocês, que já caminhei um pouco mais. Por isso a gente assenta aqui, por graça de Deus, para pensar nas coisas que eu posso parar, avaliar a minha vida. E quando eu estudei tudo isso, eu falei, tem que marcar uma confissão urgente. É assim. Coloco para vocês toda a verdade. Será que se a gente não começar no nosso ambiente de trabalho, da casa, primeiro já não aceitando a mentira, nós já vamos fazer um caminho no mundo. Porque o mundo não quer ver a luz, pode ter certeza disso. O mundo não quer ver o povo da verdade, não quer. A questão é ilusão, é mentira, é enrolar o povo, é vaidade das vaidades, é tudo rolo. Mas eu falo isso muito com os adolescentes, falo, deixa eu dar um sinal para vocês, que a gente não pode ter pai e mãe colado, nem médico agarrado o tempo inteiro. Como é que você sabe que uma coisa é boa? Quando você receber uma proposta, como é que você sabe que é boa? Primeiro que ela tem que ser clara. Se começar falando assim aqui, eu vou te fazer um convite, mas você não pode contar para ninguém. Sai fora que já é errado. Não é? E se você pensa assim, eu posso levar a minha mãe ou meu pai? Meu pai e minha mãe vai ficar feliz? É do bem. Se não puder, minha filha, corre, mas sai correndo. Faz quando você esquecer uma panela no fogo, sai aventado para não correr o risco. Então são coisas que a gente começa a perceber, né? Então, se a gente não mente e não deixa a mentira crescer, se a gente cuida uns dos outros com amor, com misericórdia, como Ele cuidou aqui dos discípulos, e fala, Senhor, me ajuda a viver o que o Senhor colocou na minha vida e me fazer realmente a serviço do outro, ajudar o meu irmão, a cuidar uns dos outros, me ajuda a de verdade viver um evangelho, de verdade, porque se eu viver isto, eu vou fazer com que as pessoas possam entender e confiar em nós, e saber que o que nos move? É o amor dEle. É Ele que primeiro nos ensinou isso. Você imaginou o que Ele diz aqui, né? Quando Ele coloca a criança no meio deles, porque uma das marcas da criança, que é a outra graça que a gente precisa pedir a Deus, é a graça da infância espiritual. Porque a infância, ela tem uma marca, qual é? O quê? Além da inocência, qual é a grande marca da infância? Lembra não? O que a criança faz com mãe e pai? Ela confia. A criança duvida que a mãe ou o pai vai fazer alguma coisa de bom para ela? Não. Então nós temos que ter uma relação com Deus de confiança incondicional.
Quando você fala com ele, ele escuta e ele vai te responder. Você nunca duvide disso. Não fica uma oração sem retorno. Pode escrever o que eu estou te falando. Deus escuta. Deus se inclina para nós. Isso é de morrer. Ele está atento a tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, o que está branco, o que está louro, o que está preto, qualquer coisa que você fez no cabelo, só ele sabe. Não tem ninguém que te ama como ele. Diga a gente confiar nisso. O menino confia. Ele nunca duvida. Ele dá a mão para o pai e deixa o pai ir para onde quiser, não é assim? Nós é que ficamos, mas para onde você está indo? Você está me levando para onde? A gente não entrega. Então, quando Deus vem ensinar isso, Ele vem nos ensinar que a gente precisa aprender a conviver uns com os outros. E é isso que Tiago fala na carta dele, no capítulo 3. Que nas nossas relações, né, gente? Nós não podemos ter inveja. Imagina que a gente não tem nenhuma, né? Fácil isso. Hoje só estou falando de coisa simples. Porque se vocês olharem, a inveja, ela tem um monte de problema lá com os mandamentos da lei de Deus. Por inveja eu mato. Por inveja eu vou roubar. Por inveja eu vou cometer adultério. Porque, gente, o marido da minha amiga é espetacular. Por que ela que está casada com ele? Por que ela que tem tudo e eu não vou? Que é isso, vou ter também. Por inveja, só pensa numa coisinha, eu destruo o outro. Eu armo cilada para o outro. Que coração é esse? Entendemos que somos irmãos? Não entendemos. Então, quando ele fala isso, é tão lindo, que se vocês olharem, né, que ele fala... Porque Jesus fala que a raiz do pecado é o egoísmo, né? Porque tudo eu quero para mim, né? É para mim. Né? O menino de 3 anos de idade, para lá. E aí ele fala que a sabedoria que vem de Deus, ela tem 7 características. Porque o 7 é a perfeição, né? Então ele fala que a sabedoria ela é pura. Sabe por que ela é pura? Porque quando eu permito que a luz de Deus passe, né? É Deus que resplandece. Quando eu já sou manso e humilde, né? Ela pacifica, ela é indulgente, ela é conciliadora, ela é cheia de misericórdia e bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. E que quem pode semear desse jeito vai promover a paz. Nisso nós não seremos reconhecidos que somos filhos de Deus, que são aqueles que vão promover a paz. Né? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Compreende que quando a gente senta aqui para poder conversar da palavra, é para que a gente possa permitir que a palavra entre no meu ouvido e que ela trabalhe dentro de mim e fale, não, nós temos que melhorar. Sozinho? Não, com a graça de Deus. Senhor, me dá a graça da humildade. Senhor, me dá a graça da mansidão. Me ajuda a trabalhar promovendo a paz. Me ajuda, tira do meu coração o egoísmo. Tira do meu coração a inveja. Tira isso do meu coração, Senhor. O orgulho, a vaidade, a vanglória, a necessidade de aparecer. Por que eu preciso? Porque muita coisa que está em nós é tão interessante. Por que o nosso coração às vezes está inquieto, aflito? Primeiro que eu quero ser amado. E se eu cismo que você não está gostando de mim, eu fico aflito. Eu faço qualquer coisa para você gostar de mim. Está errado. Então, como eu quero a estima do outro, eu fico aflita porque eu quero o aplauso. Isso traz para mim uma inquietude. Para que isso, gente? Se o dia que você descobre que você é amada por Deus, já bastou. Então, nós temos uma necessidade sempre de ser aprovados para o outro. O outro tem que me aplaudir, o outro tem que me aprovar. Por quê? Porque temos insegurança sobre o amor que a gente recebe. Então é alguma coisa em nós que está quebrado, que precisa de cura de Deus. Quando eu percebo no consultório uma criança que tudo que faz, fala, mamãe, está tudo certo, precisa da aprovação de pai e mãe o tempo inteiro, fala, vem cá, fala, chama, está errado, porque senão ela vai ser uma adulta que vai mendigar afeto, e eu não vou deixar isso. E às vezes a gente vira mendigo de afeto e entra em relacionamentos que nos destroem. Por quê? Porque não temos o amor bem sedimentado dentro de nós. Compreende quanta coisa que a gente vai conversando, vai vendo que Deus precisa, a gente precisa escutar a palavra. Vocês nem imaginavam que dessa palavra a gente ia tirar tanta coisa.
e que Deus pode vir trabalhar dentro de nós e nos curar. Faz Jesus, sabe que a colega de trabalho tem uma inveja dela, que eu queria ter aquele sapato igual dela. Tem gente que quer o seu sapato, quer a sua roupa, quer tudo seu. Tem que rezar por ela. Jesus não manda a gente rezar por aqueles que nos querem mal, não é assim? Se você cumprimentar só aquele que é bacana com você, que diferença você fez? Nenhuma. Então reze por aquele que te faz mal, por aquele que te deseja mal, por aquele que arma alguma coisa contra você. Reza por ele, sabe por quê? Porque o dia que ele conhecer a Deus, ele vai ser feliz. Fora isso, ele não vai ser, né? Então, nossa felicidade está onde? Em amar, ser amado por ele. Olha que coisa espetacular, né? O dia que a gente entender o que é ser amado por Deus, nós vamos ser insuportáveis. Porque é um amor que transborda. É um amor que ele cuida de você, ele sabe de tudo, ele te... né, é uma coisa. Caminhar com alguém que te ama, realmente, é algo que te deixa mal acostumado. Que você não vai colocar esse desejo de ser amado no outro, que é finito como você. Nós somos atraídos pelo amor, o amor é Ele. O ser humano tem sede de infinito, e o único infinito que nos preenche é Deus. Eu não posso colocar a minha sede de ser amado no outro, que é igual a mim, infinito, que acaba e morre. Mas somente naquele que é eterno, que é meu Deus. Não é? Isso é maravilhoso. Então hoje nós precisamos pedir a Jesus, é um mundo de graça. Você imagina Nossa Senhora que teve todas essas graças dentro dela, né? Ela que gerou, né? Mansa, humilde, né? Imagina que doçura. Tem que pedir a ela que seja intercessora das graças de Deus essa noite por nós. As graças que Jesus precisa derramar hoje no nosso coração, para que a gente possa caminhar melhor do ponto de vista espiritual. Afinal de contas, nós estamos nesse mundo para sermos nós estamos nesse mundo para ser santos. O que é que Jesus fala? Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Gente, eu vou trazer a Bíblia, né, da próxima vez. Vamos, né? Vamos abrir página tal, capítulo tal, versículo tal. Não é assim? Porque o vosso Pai é santo. Mas como é que a gente vai conseguir alguma coisa? Somente pela graça de Deus. Ser santo é amar a Deus, ser amado e fazer a vontade dEle. A nossa única tristeza deveria ser a tristeza de não ser santo. Nós temos todos os dias a oportunidade de ser santo e recusamos ela. Nós temos que pensar nisso, é tanto assunto, né? Fica bom a próxima, né? Então é isso que hoje eu queria trazer para vocês, porque tudo isso me fez pensar demais nas nossas relações humanas, onde eu tenho o poder de trabalhar, a graça de trabalhar agora com essa consciência, a mansidão. Nós precisamos de pedir a Deus a graça, e precisamos de pedir a Deus que nos dê a verdadeira sabedoria, que Ele tire do nosso coração toda inveja, toda soberba, todo desejo de vanglória, todo desejo de ser reconhecido, desejo de ser aplaudido. Oh, que bobagem! Isso é ilusão. Ilusão. Lembrem sempre que no final das contas vai ser quem? Você e Deus. E só. Pensa sempre nisso. Quando você estiver diante de alguém muito difícil, você fala, como é que agora, né, eu tenho que amar isso aqui que é bem difícil. Aí você pede a Jesus a graça, caladinho assim, me ajuda a vê-la com os seus olhos. Me ajuda a amá-la como o Senhor a ama. Me ajuda. Me faça lembrar que nós somos irmãos. E que o meu testemunho ajude ela a te encontrar. É assim. Por isso que o nosso processo de conversão ele é tão difícil, tão lento. E sempre. Então hoje nós temos aqui a missão essa semana de confessar, né, a nossa soberba, a nossa falta de humildade, as nossas vaidades, as nossas invejas. Nós temos que pedir perdão a Deus. Nós temos que marcar confissão. Pedir a Deus tudo isso, porque isso tem criado tanto dissabor nas nossas relações. Que bobagem quando as pessoas gritam porque quer que a última palavra seja deles, né? Que bobagem, fala, não, meu filho, você está achando, não. Se você acha que isso é melhor, pode ser, assim, qualquer coisa, né? Importante é resolver a questão, né? Não importa. Não é assim? Importa é resolver. Eu falo lá no CTG, não importa,
Não importa nem quem fez diagnóstico, o importante não é devolver o menino para a mãe do menino, gente, isso que importa, né? A gente precisa trabalhar algumas coisas em nós. Jesus não gostava nem de ser visto. É muita coisa para aprender. Então, nós vamos marcar a confissão. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Vamos assentar. Para quem trouxe a palavra de Deus, para quem trouxe a Bíblia, abra em Mateus 3, versículo 1. A gente precisa aprender a acompanhar a palavra, ter amor à palavra, passar a mão. Não precisa ser tão rabiscado como a minha Bíblia, mas precisa estar tudo marcado. Precisamos saber que essa aqui é a fonte, né? Todo mundo já acharam aí? Amém? Ou vocês estão na misericórdia ainda? Acharam? Então nós estamos no segundo domingo de Advento. O segundo domingo do Advento vai falar sobre os profetas, sobre o precursor. Então no versículo 1 está dizendo: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Vamos começar nesse primeiro versículo. É tão extraordinária a história da salvação que João Batista foi o último profeta, ok? Estão sintonizados nisso? Ele foi o último profeta. Mas Isaías falou dele 500 anos antes. Pode imaginar que coisa extraordinária isso? 500 anos antes de qualquer coisa, João Batista, Isaías já falava voz do que grita no deserto. Imagina, eles já estavam preparando a vinda do Senhor há quanto tempo? João foi o último profeta. Ele foi preparado para anunciar Jesus. Você sabe de que João era filho de quem? De quem? E de quem? Isabel e Zacarias. Zacarias servia no templo. Lembram disso? Era um sacerdote do templo. Quando o anjo aparece para ele, Isabel era considerada estéril. E quando o anjo aparece, fala que ele teria um filho. E ele duvida e fica mudo. Lembra dessa história? Quando Nossa Senhora descobre que o anjo anuncia a ela que ela vai conceber e avisa que Isabel está grávida, Nossa Senhora vai para a casa de Isabel. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que acontece com o João, que estava na barriga de Isabel, no ventre? Ele fica cheio Então, a partir daquele momento, ele já estava batizado, o primeiro batismo do Espírito Santo. Foi João, foi o primeiro batizado. Porque ele salta no ventre de Maria, de Isabel, de alegria. Né? Então, ele naquele momento ele já estava sendo consagrado como precursor. Quando ele nasce, está lá em Lucas, olha que lindo que o pai dele, quando fala, esse menino será, o nome dele será João, ele escreve na tabuinha, a língua dele se solta, e ele canta, ele reza o Benedictus, que é um dos trechos mais lindos. Mas eu vou lembrar uma frase que ele fala. Ele fala: tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Olha que lindo isso. Pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos,
para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus. Por que ele está falando isso? Ele já avisa, que ele profetiza que aquele menino seria o profeta do Altíssimo, que ele iria preparar os caminhos para a chegada de Jesus. Qual que é o papel do precursor? O precursor é aquele que vem antes para avisar que está chegando alguém importante, para fazer ele ser conhecido, para animar o povo, para ele ser amado, desejado e acolhido. Essa é a grande missão do precursor, que foi aqui João Batista. E João Batista, quando ele percebe que estavam chegando os fariseus e os saduceus, ele chamava eles de raça de víboras, e ele fala: quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Por que ele fala isso? Porque diante de Deus, nenhum de nós tem mérito. Nós não temos nenhum título para apresentar a Deus, nenhum de nós tem nenhum mérito para se apresentar diante de Deus. Somos todos iguais. Não adianta falar: não, eu fui batizado. Então presta atenção nisso. Por que hoje a gente está lendo sobre o precursor, que anunciava: o reino de Deus está próximo? Ele anunciou que estava próximo. Então João Batista foi aquele que teve a oportunidade de apontar para o Salvador. Imagina, todos os outros profetas anunciaram que ele viria. João Batista apontou o dedo e disse o quê? O que João Batista falou quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa frase a gente repete todos os dias na missa, não é assim? Quando o padre eleva a hóstia, ele não fala isso? Ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós repetimos a frase de João Batista, o padre repete. E aí nós respondemos o quê? Senhor? Quem que falou isso? Quem falou isso na Bíblia? Filó, nunca ouvi falar nisso, né? O centurião, que quando estava com o servo doente, e Jesus fala: eu vou lá curá-lo, e ele fala assim: não, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa, basta uma palavra, porque eu também sou comandado, eu também mando, e eu sei o que é falar com um vai, ele vai, volta, ele vem, e o senhor pode só mandar. Jesus ficou impressionado com a fé dele. Então hoje nós repetimos, padre repete aquilo que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. Pode imaginar quando João Batista viu Jesus passando e falar: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista foi aquele que viu, que batizou Jesus. Então ele foi o último profeta, e ele deu a vida, porque ele anunciou com verdade. Ele não fugiu daquilo até a cabeça dele ser cortada. Ele se comprometeu com o anúncio da palavra. Então agora preste atenção. Qual é o sentido? Já falei isso com vocês mais de uma vez. Hoje nós estamos lendo um trecho que ocorreu há 20 séculos, ok? Há 2000 anos atrás aconteceu essa passagem. Qual é o sentido da gente estar lendo isso hoje? Não estou vendo João Batista, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Isaías então já está tudo lá em cima, contando casa lá no céu. Qual é o sentido da gente estar falando disso hoje? O que vocês acham? Por que nós estamos conversando disso? Então presta atenção. Da semana passada eu falei com vocês que entre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio, para a próxima que ele virá, existe uma vinda que acontece todos os dias. Todos os dias Deus vem até você. Você acredita nisso? Acredita? Como é que ele vem? Como é que ele vem? Como é que você reconhece ele? Na palavra, no outro, no amor dele por você, e quando você recebe a Eucaristia. Quando você recebe a Eucaristia, é ele vivo. A gente tem dimensão disso não, que é Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Eu estou
recebendo o autor da vida, o Senhor. Isso é um dos maiores mistérios que a gente vive, mas é Deus vivo. Para essa vinda de Jesus, que a gente chama de vinda intermediária, ele também precisa de um precursor. Ele também precisa de alguém que anuncie nos desertos internos e nos desertos exteriores. Igual ele falou no deserto da Judéia, hoje eu falo no deserto do seu coração. Eu falo no deserto de um mundo que não acha que não precisa de Deus. Hoje, da mesma forma, nós anunciamos. E hoje, cada um de nós que foi batizado é um precursor de Deus. Falo, nunca ouvi falar nisso, pois eu estou te dizendo que você é um precursor, porque você foi batizado, assim como João Batista, no ventre da mãe dele. Nós, quando recebemos o batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos selados. Então nós deveríamos estar preocupados em sermos os precursores, aquele que anuncia que Jesus está vivo no meio de nós. Compreende a nossa responsabilidade? Eu achei que era só com João Batista, não é com você hoje a história. Hoje você é precursor, mas João Batista gritava assim: convertei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Como é que eu posso gritar para você: arrependei-vos, mude o rumo da sua vida, se primeiro eu não gritar para mim mesmo? Eu não posso dizer para você: converta-se, se eu não me converter. Eu não posso dizer: endireitai os seus caminhos, se eu não acertar os meus. O de caminho que chega reto no meu coração, eu não posso falar com você para fazer isso, se eu não fiz antes em mim. Por isso que o papel do precursor é tão sério, que hoje somos nós, que temos que ter a coragem de dizer para alguém: vem até aqui, vá diante de Jesus vivo, e se entregue diante dele, e converse com Deus que te vê e te escuta, e se você não atrapalhar, você vai conseguir ouvir ele falando. Mas se você não tiver experimentado isso, como é que você pode dizer isso para alguém? Você irá dar convencimento a alguém que é possível falar, Deus ouvir e agir? Não, porque se acreditássemos, essa igreja não caberia, do nascer ao pôr do sol, porque todo mundo estaria aqui em fila, e eu te digo que não daria meio minuto para cada um, porque ele está vivo, e ele está aqui vivo. Isso é extraordinário. A gente tem a oportunidade de conversar com ele, de alguém que tem a única coisa que ele tem para você é o bem, é o amor. A única pessoa que não irá te enganar na vida é ele. É a única pessoa que você pode assinar um papel em branco, que nunca vai te decepcionar. Mas para você afirmar isso para alguém, você tem que ter vivido isso. Então João Batista, antes de anunciar, ele viveu no deserto. Então ele podia anunciar, como diz São Gregório Magno, que ele pregava a fé reta. João Batista tinha curva com ele não, e ele falava das boas obras, e ele fala, São Gregório Magno, eu trouxe para vocês, para que a força da graça penetrasse naquilo que a gente está fazendo, que a luz da graça resplandecesse, para que os caminhos para Deus se endireitassem. Nós temos que endireitar a nossa vida. O que na sua vida hoje não está de acordo com o Evangelho? É preciso acertar o caminho, porque a forma como eu vivo aqui hoje determina o meu futuro. Isso aqui não é brincadeira. A vida com Deus não é brincadeira, não é uma história que eu conto, é real. Quando eu fechar os olhos aqui, eu abro diante dele. Isso vai ser algo extraordinário, mas pode fazer as nossas pernas ficar meio bambinha. E ele fala: para que surjam no ânimo nosso pensamentos honestos, depois da escuta da palavra, que tem que nos guiar para o bem. Então guarda uma coisa: quando Deus Pai permite que Jesus venha ao mundo, assumir a nossa carne, a liberdade dele ter vindo ao mundo, Deus Pai revela para nós o amor misericordioso.
para que a gente, olhando para Jesus, aprendendo com Ele, Ele deu uma medida para nós. Quando a gente morrer, nós seremos avaliados na medida desse menino que veio ao mundo. Essa é a medida, porque Ele fez com que esse menino, a vida dele, fosse um dom de amor. Então o convite de Deus para nós é que a vida de cada um de nós seja um dom de amor. Presta atenção nisso. Eu tenho que seguir o passo dele para que a minha vida também seja um dom de amor para o outro. Não é essa a medida da nossa vida, porque quando a minha vida for um dom de amor, eu vou fazer isso que o João Batista falou. João Batista disse assim: para que você produza, ele fala, produza frutos dignos de arrependimento. Produzir então frutos dignos de arrependimento. Isso é muito sério. O fruto digno de arrependimento serão os nossos frutos de amor. Nós temos que prestar atenção na nossa vida. Nós temos que aproveitar, porque a grande maioria, nós estamos inseridos num mundo onde o Natal é uma festa absolutamente materialista, e as pessoas não conseguiram compreender o que significa o Natal. A nossa salvação dependeu de uma vinda. Você já pensaram nisso? A nossa salvação dependeu de Deus ter assumido a nossa carne, ter vindo até nós. Sem essa vinda, não teríamos saída. Então, para nós hoje que somos os precursores, temos que anunciar que a nossa salvação dependeu dessa vinda. Então, o que é para nós a fé? Aceitar, acolher, amar esse Deus que veio até nós, assumir a nossa fé e viver para Ele. Enquanto a gente não tomar consciência disso, nós vamos viver a nossa fé muito meia boca. E entra Natal, entra Ano Novo, sai Ano Novo, e a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar, porque a gente não assumiu de verdade a nossa fé. Hoje nós somos os precursores. Somos hoje nós que anunciamos que Jesus está vivo no meio de nós. Se a gente não tiver a coragem, a audácia de anunciar e de viver de acordo com o Evangelho, mesmo que isso custe a nossa vida. Hoje nós somos chamados a ouvir a voz de Deus no meio disso tudo. Nós estamos no tempo do advento. Nós temos que prestar atenção nisso. A nossa salvação dependeu de uma vinda. E João Batista gritava: o reino dos céus está próximo. Hoje nós temos que tomar uma outra decisão. Qual é? O que foi que Jesus falou? O reino de Deus está aonde? No meio de vós. Então a nossa decisão hoje é entrar no reino. Não é saber que o reino está próximo, é entrar no reino. Essa é a nossa decisão. Nós ficamos sempre à margem. Nós temos que nos envolver nisso e viver de verdade o reino que já chegou. Então, da mesma forma como João Batista gritou: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Do mesmo jeito eu posso falar para nós: no meio de nós está aquele que a gente não conhece. Que nós recebemos a Eucaristia e isso não nos transforma. Então, no meio de nós está aquele que a gente não conhece, e é Deus vivo. Aquele que eu não sou digno, dizia João Batista, de carregar as suas sandálias, de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno. Imagine nós. Então é preciso que de verdade a gente reveja a nossa história. De verdade. Eu preciso ver como é que estou caminhando. E quando eu penso: não, Filó, mas eu sou muito bacana, você não acha que eu cuido do próximo? Cuida, a gente quase mata o pobre na época do Natal, de tanta comida. Então a gente entende que eles passam fome, mas só no Natal. Isso é hipocrisia. Isso é grave. Porque eu não me comprometo no resto da semana, no resto dos meses.
Mas aí depois os meninos internos, de tanta diarreia, de tanto que comeram. Estou falando mentira? Estou não, vai só nos próprios às vezes. Isso é hipocrisia. Por que no Natal a gente dá comida para os pobres? Por que no Natal eu dou roupa? Não, ele veste o ano inteiro, ele come o ano inteiro. Qual é o meu compromisso de ajudar o outro? Não, Filó, mas eu estou dentro dos mandamentos da lei de Deus, eu não mato. Depende de como que é, você está avaliando o matar. O não comprometer. Não, mas eu também fico pedindo a esmola, porque também eu não posso ficar deixando o povo mal acostumado. Prestem atenção nas nossas atitudes. Depois a gente fala, não preciso confessar, Filó, não tem pecado. Depois eu vou estudar com vocês todos os mandamentos. Vocês verem como é que está associado um com o outro. Nós temos que avaliar. Porque a gente fala, não, dos pecados mortais já estão todos livres, hein? Filó, mas eu não roubo. Se você não estiver pagando o seu funcionário como deve, você está roubando. Essas coisas são de uma seriedade diante de Deus, que a gente não tem noção. Então, convertei-vos quando eu falo com vocês. Acorda, entra no reino e presta atenção nas coisas todas da nossa conduta, porque isso irá determinar a nossa vida. E o pecado venial pode se tornar um pecado mortal. Nós temos que prestar atenção na salvação da nossa alma. Isso não é brincadeira. A pessoa trabalha e fala, então depois eu te pago. Não, está escrito na palavra de Deus que quem trabalhou tem que receber hoje, não é amanhã, é hoje. É o fruto do trabalho dela, é hoje, agora. E eu não posso dar menos. Falar que você tem que eu estou apertado, não, então você pega e arruma a sua casa. É sério, é muito sério. Nós somos cristãos, nós temos que mostrar, acertar o nosso caminho diante de Deus. A nossa obra tem que ser reta. A gente não brinca com as coisas de Deus. Nós temos que avaliar bem tudo que Ele pediu, porque só 3 pertencem a Deus. Os outros 7 mandamentos é a nossa relação com o irmão. É seríssimo. Filó, não roubei. Não, só tive o desejo de roubar. Já pecou. É tão sério, gente. É tão sério. E a gente leva a coisa à superfície. A gente leva na superfície. É preciso pensar. Mas eu vou conversar isso com vocês. Vou trazer mastigado para vocês poderem aprender. Então, nós precisamos de entender que hoje o precursor de anunciar um Deus vivo é cada um de nós batizado que recebe Jesus Eucarístico. O que nós estamos fazendo com isso? Nós temos que ter a audácia de dizer para alguém: Deus está vivo, Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Se você for lá conversar com Ele, você sairá de lá com o seu coração limpo, livre, tranquilo, porque tem alguém que te ama e que te escuta. É preciso que a gente arregace as mangas e tenha coragem, assim como João Batista, de anunciar. Nós temos que ter a coragem de anunciar o Deus que cremos. Quem é o nosso modelo para nos ajudar? É Maria. Ela foi aquela que ouviu e que transformou tudo. Ela foi completamente plasmada por Deus. Ela permitiu completamente que a vontade de Deus se realizasse nela. Ela fez exatamente aquilo. Quando ela recebe o anúncio, ela foi diretamente trabalhar. Então nós precisamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude no nosso processo de conversão, que a gente não tenha medo de se ver, que ela interceda por nós e peça a Deus a graça de nos conhecer. Fala: Senhor, me dê a graça de me ver, de ver a minha miséria, de ver aonde eu preciso ser convertido, de ver aonde que eu preciso aplainar o caminho, aonde que a luz de Deus não entrou, aonde que eu não estou tendo pensamento honesto, aonde que a palavra de Deus não está gerando em mim o que deve ser gerado. Me ajuda a me converter para ajudar o meu irmão, a anunciar, a ser precursor, a ser anunciador de um Deus que é vivo. Só para isso eu leio as palavras, para que isso possa me transformar. Senhor, diante do Senhor nenhum de nós vai ter mérito, então me ajuda a ter a minha vida
fazer da minha vida um dom de amor, um dom, para que quando as pessoas perguntarem, por que dessa forma de viver o amor? Por causa dele. Ele é a medida da nossa vida, nós estamos seguindo os passos dele, que ele nos dê essa graça, de verdade ter uma conversão real, não maquiada, mas real, de verdade amá-lo acima de tudo da nossa vida, amá-lo, preparar o caminho para que ele de verdade possa nascer a cada dia na nossa vida e nos ajudar de verdade a ter uma conversão, e que a nossa vida, não as palavras, mas a nossa vida possa ser testemunho desse Deus que é verdadeiro, real, vivo. Que Nossa Senhora, que é nossa mãe, interceda por nós junto a Deus e fala: Senhor, nós também todos fomos batizados, todos recebemos o Espírito Santo, e nós estamos com a nossa função de precursor enterrado. Que se alguém pergunta para nós, você crê em Deus? Você fala, eu não tenho coragem de anunciar no meio das pessoas, de peito aberto, falar, eu creio, você não. Que pena que você está perdendo, que pena que você não convive com o único que é real, porque o resto é que é ilusão. Ele não, ele é verdade, ele é por amor, ele transforma a nossa história, ele pode mudar tudo para melhor. Conviver com ele é alegria antecipada, já é céu. Conviver com ele aqui, quando você recebe a Eucaristia, pode ter certeza que você está vivendo o céu. Mas a gente tem que ter audácia, tem que ter alegria, tem que ter vontade de viver tudo isso. Mas eu acho que antes de tudo a gente tem que ter consciência que hoje os precursores somos nós, que o batismo nos fez não só filhos, mas anunciadores de um Deus que está aí, no olho do furacão, andando conosco, na sua tristeza, na sua tribulação, na sua angústia, na sua agonia. Você não está só, tem um Deus que caminha com você, está aí do lado. Se você resolver olhar para o lado e falar, Senhor, Ele vai falar, oi, por que você está agoniada? Por que você está angustiada? Esqueceu que eu estou vivo? Esqueceu que eu posso mudar tudo a qualquer momento? Vocês já esqueceram que a nossa vida muda na fração de segundo? Porque o nosso Deus é real. Isso é uma das coisas mais extraordinárias que nós temos na vida. Eu desejo que vocês possam pensar sobre tudo isso, saborear a presença de Deus na vida de vocês, pedir a Ele que de verdade Ele nos dê a graça de uma conversão verdadeira. A conversão é um processo diário, mas que tem que ter o meu querer. Me transforma, Jesus, me ajuda a um processo de conversão real, porque eu quero anunciar que as maravilhas que eu fiz na minha vida, só vai fazer na vida daquele que acreditar. E eu digo para vocês o mesmo que o anjo disse para Nossa Senhora: não tenhais medo. Abri, aquilo que João Paulo II falou, abri as portas, abre as portas do seu coração para Ele, para o único que é eterno, para o único que é real, para o único que de verdade te ama. Faça essa experiência extraordinária, porque não tem outra palavra. É extraordinário viver com Deus agora, vivo. E eu quero partilhar com vocês uma coisa que eu aprendi, para que vocês possam também usufruir disso. Aprendam a fazer uma entrega para Ele diária, ok? É diário. Todos os dias a gente tem que repetir isso para Ele. E eu repito isso na hora que eu recebo a Eucaristia, eu digo para Ele: Jesus, recebe a minha liberdade inteira, a minha memória, a minha vontade e a minha inteligência. Tudo o que eu tenho, o Senhor me deu. Eu devolvo, para que somente a vossa vontade tudo governe em mim. Compreenderam? Eu te entrego a minha inteligência, a minha vontade, a minha liberdade e a minha memória. Eu te entrego. Tudo o Senhor me deu, tudo eu devolvo, para que somente a vossa vontade tudo governe em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Boa noite, é um prazer a gente estar aqui para continuar uma conversa que nós começamos semana passada, né? Não sei quantos de vocês estavam aqui quando começamos a conversar a semana passada,
sobre recomeçar, né? Então, quantos estavam aqui desse assunto? Então, grande parte não estava. E, resumidamente, né? Olá, recomeçar diante de tantas situações da nossa vida, às vezes de perdas, às vezes de sonhos que foram frustrados, às vezes de relacionamentos, tantas coisas empregos que perdemos, tantas coisas que sonhamos e que não se cumpriram. Possível, é como a imagem dos discípulos quando Jesus é morto, e eles estão desolados, desorientados, confusos do mar, né? Então, às vezes, é a imagem que a gente está também desolada, desorientada, não sabe qual caminho tomar, e Jesus aparece de manhã, não é? E quando Jesus chega, tudo muda, e Ele sempre sussurra no nosso ouvido que é possível recomeçar. Então, eu falava para vocês a semana passada que a gente precisa de palavras benditas, né? De palavras que sejam ditas para nós, para que a gente possa ter a coragem, ter o desafio de falar: eu posso recomeçar. Eu não preciso ficar sentado como vitimista da minha história, mas eu posso escrever um novo capítulo. Eu posso recomeçar, porque Jesus nos dá a garantia da presença dele conosco, e se ele está presente, o nosso coração já se inflama. Então, nós vimos que a gente precisa da esperança e da confiança. São duas palavras que a gente precisa tomar a coragem de colocar o pé de novo na estrada e de entender que a vida te chama agora. A vida não te chama para amanhã, é para hoje. Então, quando a vida gritar por você, responda: presente. Eu estou presente a esse momento que a vida me chama. Que a gente não pode andar arrastando a esperança, naquele cansaço, sabe? Fala: estou cansada de esperar. Que nada, nós temos que estar renovados a cada dia, na certeza de uma presença que nos acompanha. Então, na confiança e na esperança, nós vimos que a confiança e a esperança do cristão tem um nome, que é Jesus. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa certeza da nossa caminhada, a certeza de sermos conhecidos e amados. Mas além dessas duas palavras que nós conversamos muito semana passada, nós temos mais 3 palavras que são necessárias no caminho para que a gente consiga voltar a caminhar. Então, a terceira palavra que a gente precisa é de reconciliação. São Paulo fala assim: em nome de Jesus eu vos peço, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos convosco e com o outro. E o quanto é difícil, às vezes a gente pensa: não, imagina, Filó, não tem necessidade. Mas às vezes a gente perde alguém que a gente ama, e a primeira reação nossa é falar: eu briguei com Deus, eu estou de mal dele, porque ele me tirou. Me tirou quem? De quem somos dono? Nós temos uma interpretação errada, não é? De que somos dono? Não somos dono de nada. As pessoas que nos são dadas, elas nos são dadas como um presente por um tempo. Só que a gente não acha isso. A gente nem pensa nisso, né? Então a gente se perde, achando que tudo é meu, né? Nada é meu, tudo é do Pai, mas a gente não vive nessa realidade, não. Então a gente vive brigando com Deus, e com imagens de Deus que a gente precisa reconciliar. A gente acha que Deus é juiz, que Deus é aquele que eu posso negociar. Então, Senhor, se o Senhor me der isso, eu paro de fumar. Bom para você, vai desintoxicar. Para Deus, qual a diferença faz? Daqui a pouco nós temos quaresma, e o povo fala: não, fiquei sem comer carne 40 dias. É mesmo? Que bom para você. Para Deus serviu de nada, é nada mesmo. Se você tivesse pego essa carne e dado para alguém que passa fome, aí agradaria o coração de Deus. Mas você come carne todo dia, qual a diferença para 40 dias sem carne? Você pegou todas as outras proteínas. Compreende, Deus não é o Deus da troca, não. Se eu fizer isso, só faz isso? Não, são conceitos errados.
Não, mas como que aconteceu isso comigo? Eu sou dizimista, frequento a igreja, vou à missa domingo. De vez em quando eu rezo um terço. Dou até uma roupa que eu não uso. Gente, os nossos conceitos têm que melhorar. Até entender que eu tenho um pai, né? Aquilo que eu falei semana passada, que sonhou comigo antes da criação do mundo, que contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça, e não cai nenhum sem que ele permita, que me ama incondicionalmente, que me aceita, mesmo na miséria, ele me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, na verdade, porque ele tem um sonho para mim. É diferente. Então eu preciso reconciliar com ele. Eu preciso entender que Deus não está contra mim, ele está a meu favor. Ok? Deus me ama. Se a gente não caminhar baseado nesse amor incondicional, a vida nossa, se ela não estiver sustentada por esse amor, a gente não vai andar, porque os problemas vão chegar para todos nós. O que me sustenta é a certeza de que minha vida não é um acaso, ela tem um propósito. Aquela vida é bem-aventurada. Apesar de eu estar vivendo um momento difícil agora, mas eu não estou sozinha, eu estou acompanhada. É essa certeza, essa é a fé que tem que deixar o nosso coração nutrido, alimentado, com coragem de começar de manhã. Então eu preciso me reconciliar comigo. E às vezes eu falo, não, mas você foi uma... Como é que você faz uma dessa e erra desse jeito? Mas como é que você caiu nisso? Não, você é um fracassado, não, você não dará conta, você é um infeliz, nada vai dar certo. Eu já tinha te avisado que não ia dar certo. Isso é a gente com a gente mesmo. São tantas vozes conosco que te destrói, que te humilha, que te põe para baixo, que te não dá coragem de levantar. Não é fácil aceitar que a gente é frágil, não é fácil aceitar que a gente é finito, não é fácil a gente ter uma sensação de onipotência. Que adoece é o outro, quem morre é o outro, quem morre é o desavisado. Eu não, comigo nada acontece, eu sou bacana. Não, nós somos todos vulneráveis. Todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós vamos viver a finitude. Todos nós às vezes caminhamos uma solidão. Então é preciso entender que somos assim. Não sou aquela imagem que eu gostaria de ser. Às vezes eu tenho que abraçar aquilo que eu não acolho bem em mim. Sem máscara, ok? Não adianta disfarçar, ter uma aparência e de atrás da aparência está podre. É tão melhor assumir como somos e saber que somos dependentes dele para tudo. Reconcilia com Deus, reconcilie com você, reconcilie com o irmão. E isso é tão interessante que está numa passagem da Bíblia em Marcos 1. Lembra quando Jesus entra? Ele entra numa sinagoga no sábado, que está em Cafarnaum. Quando ele entra, estava lá, a turma estava rezando, e essa pessoa que estava lá rezava. O que ele foi fazer na sinagoga? Foi lá porque ele rezava. E na hora que ele entra, um homem possuído de um espírito gritou, impuro gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos arruinar? Sei que tu és o Santo de Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus vai se preocupar com a minha vida cotidiana? Ele vai se interessar, então o que você quer vir fazer na minha vida, Jesus? Ele se interessa sim, pelo nosso nada, pela nossa rotina ali, tão pequena, tão miserável. Fazemos uma vidinha tão mais ou menos, e ele se interessa, ele caminha junto conosco. Fala, vamos ver que hora que essa pessoa percebe que eu caminho junto dela. Dia que a gente perceber, isso é extraordinário. Mas quando a gente não percebe, ele tem uma paciência impressionante. Quando é que nós vamos entender que o centro do cristão, o centro da nossa religião, não está na culpa, mas está no amor que veio buscar aqueles que se perderam? Se vocês nunca se sentiram perdidos, como aquele pastor que foi atrás de você, lá naqueles descaminhos, colocou você no ombro e te carregou. É um amor sem medida, desmedido. Deus amou sem medida, olha a cruz. Amor sem medida a cada um de nós, até o dia que a gente olhar para essa cruz e falar, foi por minha causa que ele viveu isso. Foi por mim que ele morreu. Essa frase é um impacto de muita conversão. Quando você conseguir olhar diante da cruz e falar, foi por minha causa que ele fez isso. Foi por amor a mim. Porque ele tem amor à minha vida, que será eterna. Enquanto a gente não entender isso, então essas tanto de vozes em nós vai nos perturbando, vai tirando você do seu centro, vai minando a sua relação com Deus,
Vai falando, você não vai a lugar nenhum. Quem que você pensa que você é? Porque já tem a turma que já fala isso com você. Mas a turma, você com essas vozes dentro de você mesmo, isso te destrói. Então por isso que Jesus fala, cala-te e sai dele. Nós temos que ter coragem de abafar essas vozes que ficam perturbando a nossa vida. E te diminuindo, te desorientando, te fazendo com que você fique pior do que você já estava. Então às vezes você está vivendo uma situação difícil, às vezes um desemprego, e você pensa, mas é isso mesmo, você não fala 10 línguas, o outro que é competente, que tinha que assumir mesmo, você não, você é incapaz, você não tem competência, o outro é que é competente, mas você não tem a beleza do outro, o outro é que tem a beleza. Preste atenção como é que a gente se destrói. Na verdade a gente deveria, quando a gente compreende que Deus não está contrário, mas é meu favor, e que Ele me ama, eu falo, pode parar de falar bobagem? Porque eu tenho um pai que me ama. Então se hoje eu perdi o emprego, é porque o meu tempo nesse lugar encerrou. Mas Deus, que é o meu pai, meu Senhor, tem um outro projeto, Ele precisa de mim em outro lugar. É mais leve? É diferente. É diferente do que eu tentar me arruinar. É diferente de eu tentar ficar nutrindo em mim então uma mágoa e um desejo de vingança. Falar, fulano me traiu, mas eu vou vingar. Põe fogo na loja, mata o outro. Não. Até eu entender, né, gente, assim, eu sei que traição é uma das coisas mais difíceis de viver, adultério é uma das coisas mais difíceis de viver, mas quando a gente amadurece mais na vida, a gente pensa que o que mais livre une, o que de mais libertador, a maior liberdade que pode unir duas pessoas é o amor. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Posso? Não. No meio de uma multidão dessa, eu olho para a pessoa e falo, é esse. Eu olho para a pessoa e falo, é ela. E isso um dia nós fizemos uma aliança de amor. E por alguma razão, se essa pessoa desistiu, que pode ter sido o homem ou a mulher, desistiu de caminhar, eu não posso mendigar. Não se mendiga amor, não se mendiga atenção, não se mendiga afeto, porque eu sou filha do Altíssimo. Mas também não tem que matar o outro nem vingar. Eu respeito o outro que desistiu, eu lamento profundamente. Mas se a pessoa não quer continuar o caminho, que siga em paz. Mas até a gente ter essa liberdade em relação ao outro e dizer, você é livre para as suas opções, para as suas escolhas, mas também para as consequências da escolha. Tudo tem consequência. Mas se o outro arrepende e quer voltar, também é uma opção eu perdoar e fazer um outro caminho. Ok? Mas a gente tem que ser livre em relação a isso. Mas entender que Deus está junto e não contrário. E que se eu não me amar, não me aceitar, não me acolher, se eu não me perdoar, como é que eu vou dar conta de fazer isso com o outro? Não farei. Eu também tenho que ver a minha vida a partir de Deus. Pensem nisso. É preciso reconciliar. É preciso falar, puxa vida, filó, você não precisava ter feito isso, né? Fez errado. Mas eu também eu me perdoo. É como é difícil a gente se perdoar, não é? Como é difícil a gente falar, eu te perdoo. Você fez uma bobagem ali, eu te perdoo. Eu mesma comigo. Como é difícil. Porque a gente às vezes tem uma imagem da gente muito perfeita. E não somos nada disso. Nós somos luz e treva. Aquilo que São Paulo falou, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Porque dentro de nós tem uma ambivalência, tem o bom e o ruim que convivem conosco. Por isso é que a gente precisa trabalhar isso em nós, para que a gente possa ser transformado, que é a quarta palavra. Que é quando eu aceito esse Deus que me ilumina, que me mostra. E Jesus fala isso de uma forma tão linda naquele livro Ensino e Êxodo. Ele fala, como é que eu posso reconhecer que uma palavra que você está escutando pertence a mim ou não? Como é que você sabe que isso veio de Deus ou não veio dele? Como é que é essa clareza dentro de vocês? Porque tudo que é de Deus tem que te gerar paz e te promover. Deus jamais vai te oprimir, Deus jamais vai te humilhar. Isso é coisa do encardido. Deus não. O nosso Deus que nos ama, jamais Ele vai te oprimir, jamais. Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos tirar das cadeias que nos aprisionam, Ele veio para nos colocar para cima, Ele veio para nos colocar de pé. Ele jamais. Então a frase que você tiver dentro de você, falar com você para baixo, fala,
não é Deus que está falando, eu posso falar com ela, eu tenho autoridade de filho e digo para ele: cala e sai, não me perturbe, eu tenho um Deus que me ama, e eu vou mudar a história, por causa da presença dele na minha vida. Então nada pode nos fazer desistir, por causa de um amor que me conduz, compreende? Então eu preciso me reconciliar, falar com Jesus: me tira, me quebra as imagens que eu carrego de Deus, as falsas imagens, e me ajuda a entender que eu tenho um Pai, que o Senhor veio revelar, um Pai que me ama, que é amoroso, que é cuidadoso e que me quer com Ele. Quando eu consigo ver a minha vida a partir de Deus, quando eu consigo ver a minha verdade, de verdade, eu olho para a minha vida e encaro ela de frente, eu falo: eu sou isso mesmo, eu olho de frente, eu consigo analisar a minha vida pela palavra, aí eu dou oportunidade a Deus de me transformar. Pensem, o cego encontrou Jesus e passou a enxergar, o surdo escutou Jesus, gritou por Jesus e aprendeu a ouvir, o paralítico, que aqueles homens tiraram o teto e desceram com ele, saiu andando. Até a água, quando encontrou com Jesus, virou vinho. E nós encontramos com ele quantas vezes na Eucaristia? Mudamos o quê? O que é a sua vida e o que é na sua vida precisa ser transformado? Porque às vezes a rotina é algo espetacular que ela nos organiza, mas ela se torna uma doença quando ela me engessa, e eu falo assim: a gente sempre fez assim, não preciso mudar. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é uma sucessão de mudanças, nós vamos transformando. Quanto mais eu encontro com Jesus na Eucaristia, mais eu tenho oportunidade de ser transformado. Porque aquilo que eu falei, Deus me aceita como eu estou, mas é porque Ele quer me transformar naquilo que Ele sonhou. Mas se eu não me permito essa abertura, se eu não permito ser transformado, Santo Agostinho faz uma análise tão linda disso, que ele fala: o nosso coração foi feito para Deus. Então por que eu me transformo? Porque na verdade o que Deus sonhou para nós é muito grande. O sonho que Deus tem para cada um de nós, gente, é algo espetacular que a gente não tem dimensão dele. Então nascemos, cada um de nós nasceu para brilhar, cada um de nós nasceu para ser muito grande aos olhos e da forma que Ele sonhou. Mas se eu não conseguir ver isto, se eu me aprisionar, quando que Ele vai conseguir me transformar? Nunca, porque eu não vou permitir. Eu engesso na minha rotina, naquilo que eu acredito, e não ouso ir. Eu não ouso caminhar. Imagina, às vezes a gente precisa ser transformado na dor, na situação, e eu preciso do outro que me leve, é o único que muda a minha vida. Aquele paralítico precisou de 4 amigos. Às vezes eu preciso dividir a dor, às vezes eu preciso falar da dor, às vezes eu preciso falar com alguém que você está num relacionamento abusivo, que o outro abusa de você, que o outro te maltrata, te humilha e te trata como um nada. E por que você permanece? Porque não tem a consciência que é filho do Rei. E se somos filhos do Altíssimo, não podemos ser tratados menos do que uma princesa ou um príncipe. Ninguém pode tratar o outro e colocá-lo debaixo de um tapete e falar: você é um incapaz, ou você é isso ou aquilo. E nós permanecemos nisso por quê? Porque não acreditamos nesse amor. Por que não somos transformados? Por que se a água chega diante de Jesus vira vinho? Por que nós entramos na igreja, comungamos e saímos igual? Porque não acreditamos que recebemos Jesus vivo. Jesus fala que esse é um dos maiores sofrimentos da vida dele, é a hora da Eucaristia, porque ele chega cheio de coisas para derramar em nós, e o nosso coração duro, incrédulo, acha que está recebendo um pedaço de pão. Se algum de vocês tem o livro da Catarina Emmerich, ouviram falar em Catarina Emmerich? Grande mística da igreja, que viveu com a Eucaristia e que revelou, ela escreveu vários livros, né? Enquanto ela entrava em êxtase, ela comungava e entrava em êxtase, e um deles é sobre o Cordeiro, sobre a paixão de Jesus, que foi que Mel Gibson fez aquele filme. É todo baseado no livro dela. Se você lê o livro, é tudo que o Mel Gibson colocou no filme. Então, no momento que Jesus faz a instituição da Eucaristia,
vocês virem a descrição da Catarina Emmerich, naquela ceia, quando o céu se abre, e como todos os anjos se prostram, quando ele vai se tornar, em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, é o sangue e o corpo de Jesus. E nós recebemos, entramos na fila, não percebemos onde estamos. É para se qualquer coisa ser curado, é para a gente ser transformado, é para a gente falar com ele: Jesus, transforma isso. Então não esconda dele aquilo que na sua vida está precisando ser mudado. Não mascare, não venha até ele cheio de máscara, cheio de maquiagem. Mostra a sua nudez, mostra a miséria, mostra a fragilidade e fala: eu sou isso, mas não quero ser isso, eu sou sua filha, me transforma. Não permita, Jesus, que eu me tranque num quarto e veja o mundo apenas por um buraquinho da fechadura e acho que isso é o tudo. Não, Senhor, me ajuda a abrir a porta de descobrir um mundo novo que o Senhor fez para mim. Me ajuda a descobrir um horizonte, me ajuda a descobrir que eu posso sonhar e voar, que eu sou sua. Me ajuda a não ter medo de ser transformada. Me ajuda a entender que se até aqui eu caminhei dessa forma, é porque eu não tinha uma consciência plena. Mas agora que eu tenho consciência de um Deus que me ama, que eu tenho um Pai que me ama, e que uma das coisas que mais me emociona é saber que Ele espera cada um de nós. Ele me espera. E eu acho que Ele faz a continha lá, menos um dia que ela viveu, daqui a pouco ela está aqui. Mesmo que isso para nós seja, para com esse assunto. Mas é verdade. Ele nos espera para uma vida que a gente não tem dimensão. Deus nos aguarda. Um dos corpos que estão incorruptíveis, que está mais lindo, é a Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora de Lourdes. Vocês já viram que coisa mais linda? Está uma menina dormindo com as mãozinhas, e isso tem 145 anos que ela morreu, de mãozinha posta, e ela está lá onde as freiras estão, e o cabelo dela tem que ser cortado, e as unhas também, porque continua crescendo. E o sangue dela não está coagulado, está líquido. É extraordinário, gente. O nosso Deus é algo de nos tirar a fala. E a gente ainda encontra com Ele e morre de medo dEle. Por quê? Se rasgue diante dEle e fala: Jesus, me transforma, igual o Senhor fez com aquele paralítico. Porque o que mais pode Jesus fala, o que mais pode te paralisar e não deixar você ser transformado? O que vocês acham? É o quê? É o nosso pecado. O pecado te aprisiona. Mas se você procura um confessionário, procura um sacerdote, e Jesus te perdoa, é igualzinho se você estivesse num barco a remo, que o remo está quebrado, ele dá uma batida no remo, ele faz um vento, que o barco voa. Nós somos igual um barco, mas não fomos feitos para poder ficar ancorado no cais. É para voar, é para viajar, é para estar em alto mar, não é para ficar preso. Peça a Ele, fala: Jesus, o que na minha vida me aprisiona? Qual é o medo que eu tenho de ser transformado? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Qual é o medo que eu tenho de enfrentar um novo desafio? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Se agora eu era um funcionário, virei um gerente, virei um CEO de uma empresa, virei um dono, mudei de faixa, mudei de opção. Medo de quê? Se eu tenho Deus comigo, se Ele vai ficar do nosso lado, vai nos orientar. Não, Senhor, mas eu tenho pavor de relacionar, porque eu fui magoado uma vez, fui ferida, e eu tenho medo de ser ferido de novo. Então peça a Ele cura. Qual que é a única coisa que nos cura? O que é a única coisa que cura? Não é o remédio médico. O que cura? O amor. O amor é a maior força do universo, né, gente? É a única coisa que cura. Eu já vi gente levantar de coma por causa do amor. É a maior força que existe no mundo, é o amor. É a única coisa que te transforma, é o amor incondicional de Deus. É quando você se sente amado de uma tal forma que você é restaurado. Ele fala: aos olhos do mundo a gente pode não valer nada, menos um, mas para Ele nós somos 100%, porque Ele morreu por nós. Isso é algo para pensar. São as 3 coisas que Deus nos deu para a gente contemplar em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. São 3 grandes mistérios para pensar, para admirar, para olhar
e para ver o que a gente aprende. Então, o dia que vocês entenderem esse amor, confiar nesse amor incondicional, é claro que eu vou querer ser transformada. Fala: Jesus, olha a minha vida sob o seu olhar, e o que precisa ser mudado? O que na minha vida eu vivo que não te agrada? Em que ponto eu estou da minha vida que eu não caminho como eu deveria caminhar, sendo filho de Deus? Pensa qual situação da sua vida que não agrada a Deus. Pensa em qual situação você gostaria que estivesse cursando diferente, e tenha coragem de entregar para Ele. Porque Jesus, Ele é tão doce, que até a transformação que Ele faz em nós é doce, é suave. Deus não nos agride, Ele nos espera. Ele espera a hora que a gente já está amadurecendo, está pronto. Acho que só Nossa Senhora que foi e fez uma transformação louca, porque Ele pegou ela pela mão e fez ela correr. Ela começou como uma menina e teve que amadurecer, e tudo que ela conhecia, ela teve que viver de uma forma tão intensa. Mas Deus vai agir na nossa vida à medida que você permitir. Pense nisso cada vez que você entrar para a Eucaristia. Fala: Jesus, eu venho impuro aqui, me transforma, me faça capaz de fazer o bem, porque o bem não habita em mim, então eu não sou capaz. Por mais que eu queira fazer o bem, eu dependo do Senhor para fazer o bem. Essa é a oração, a carta que está nos Hebreus, que nós lemos no sábado. É Deus que nos faz apto a fazer o bem, porque a gente sozinho não é capaz de nada. Sem mim, nada. Mas é o amor dele, a bondade, é o poder que pode nos fazer o bem. Quantas atitudes nós podemos transformar a partir do momento que eu me reconcilio, a partir do momento que eu perdoo alguém. Isso é extraordinário. O perdão só pode vir de Deus, porque a gente, do ponto de vista humano, a gente não perdoa, a gente traça vingança. Fala: mas eu vou te pegar na reta. Deus fala: nada, vem cá, querido, deixa eu te ensinar um outro caminho. Mas é Ele que transforma, é Ele que me faz ver a minha vida sob um outro olhar. E aí é tão interessante tudo isso, porque à medida que eu vou tomando consciência daquilo que sou um filho amado, e que vivo uma situação difícil, e que eu descubro que eu posso mudar a minha história e caminhar diferente, a última palavra é a inquietação. Por que o ser humano é inquieto? Porque a gente tem processo de transformação. Então é belíssimo quando vocês lerem em João capítulo 1, quando Jesus faz uma pergunta, porque vocês imaginam, os discípulos de João estavam com ele, João Batista. Jesus passa, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus foi passando e viu que tinha duas pessoas com ele. Um era André e o outro era o discípulo que não tinha nome. Quem era o outro discípulo que não tinha nome? Você, sou eu, que vai atrás dele. E a primeira fala de Jesus, a primeira pergunta, Jesus fez 217 perguntas na Bíblia, e a primeira que ele faz é: que procurais? Essa é uma palavra para você hoje. O que você procura quando você vem aqui? O que você procura quando você vai rezar? O que procurais? Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Fala: ficar pobre, filho, perder o emprego. O que é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? É perder o desejo de Deus, é perder o desejo de caminhar, de ter uma paixão, de viver uma vida com sentido. Sabe quando a gente se acomoda naquilo e se arrasta, e a pessoa fala com você: o que você tem? Você fala: nada. Você está triste? Não. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Misericórdia. Isso é assídia. É aquela pessoa que não deseja nada, aquela vida, é o que eu falo de água de chuchurrala, aquela coisa que não tem sal nem tem açúcar, aquela coisa sonsa, insonsa, pelo amor de Deus. A vida tem que ter paixão. Se o Evangelho não fizer você ter paixão, não te revirar, por isso que o livro mais de inquietude que existe chama Evangelho. É a Bíblia, porque Jesus está sempre te questionando, Ele está sempre fazendo uma pergunta: o que você procura? É muito grave se a gente for sequestrado pelo consumismo, que faz com que você ache que o seu desejo
está resumido naquilo que o dinheiro te dá. É muito pobre. É muito pobre. Se achar que aquilo que eu possuo na mão é o desejo que resume a minha vida, é pouco demais. É muito triste uma pessoa que não deseja nada, uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que fala, tanto faz chover, eu fazer só. Pelo amor de Deus, tem que ter energia na vida, tem que ter paixão pela vida, tem que ter paixão pela causa de Jesus, tem que ter paixão para viver uma vida que o agrade, tem que ter paixão para chegar no céu, tem que ter paixão para fazer de tudo para não passar pelo purgatório, tem que ter uma paixão para viver tudo isso, viver a nossa fé, e se precisar ir até o sangue, por Ele, mas somente por Ele, por mais ninguém. Quando naquela festa de Cristo Rei, que tem uma revolução que pega o pessoal, que eram famosos cristeiros, que pega uma criança e um tio dele fala com ele, um menino de 11 anos, fala por favor, que vivo na época um presidente de um país, e o tio dele fala, por favor, fale isso. Aí na hora que vão pegar o menino, ele fala, fale, o que você tem que dizer? Ele fala, viva Cristo Rei, e é morto. Era uma criança. Será que a gente tem coragem? Então, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu não saber o que eu desejo. Então, quando Jesus vira para trás e pergunta hoje no seu olho, o que procurais? Agora que você precisa recomeçar a sua vida, seja por uma infidelidade, seja porque você desistiu de alguma coisa, seja porque perdeu alguém, seja, não fique parado no dia da dor, não fique parado no dia que você descobriu a traição, não fique parado no momento que alguém morreu, não fique parado no dia que você perdeu o emprego. Levanta. Quando Jesus ele pega o paralítico, ele fala com ele, de pé. Essa é a palavra da ressurreição, essa é a palavra que ele quer dizer para cada um de nós, de pé. Eu não te fiz para ficar deitado, você é minha imagem, a minha semelhança, anda como meu filho, na minha presença, porque eu estou aqui, então eu garanto a minha presença, eu te abençoo, eu te conduzo, eu não te abandono, eu não te traio, apesar das suas infidelidades, todo dia, né? A gente tem que falar com ele todo dia de manhã. Jesus, eu chego no espelho e falo com ele, Jesus, está me vendo? Está entendendo? Sou eu mesmo, olha para mim, presta bem atenção como é que eu estou vestido, para você não me perder no meio do povo, porque vai que você me perde, e se o Senhor não ficar, prestar atenção, eu te perco, eu te traio, por muito menos que 20 moedas, eu te traio facinho, se o Senhor não ficar perto, fica de olho em mim, que eu não presto. Tem que falar isso com ele todo dia de manhã, porque o mundo te seduz, e você deixa Jesus facinho, fala com ele, daqui a pouco eu volto, tá? É assim. Então, até termos consciência que de verdade o propósito de Deus na vida de cada um de nós é algo extraordinário, que Deus nos fez para uma coisa muito grande que a gente não tem dimensão, que somos filhos amados, sonhados e desejados, e isso, se não ficar gravado no seu coração, o vento que bater, ele te derruba. Não pode, a gente não é derrubado por causa dele, Ele que nos sustenta, é essa certeza absoluta que vai te manter no caminho. Então eu posso recomeçar quando Jesus sussurra no seu ouvido, a história não acabou. Lembra dos lençóis dobrados? Quando Madalena chega no sepulcro e Jesus não está lá, o sepulcro está vazio. Isso é extraordinário. O sepulcro está vazio porque a história não acabou, tem muito por vir. Por isso que Madalena não encontrou um sepulcro habitado. Era como se Jesus deixou tudo dobradinho e falou, daqui a pouco eu volto. A história não acabou. É isso que tem que nos manter, porque Ele pode chegar a qualquer hora. É isso que tem que manter a minha vida em vigilância, em atenção à presença de um Deus que eu caminho com Ele. Aquilo que Zacarias falou, que eu possa andar na vossa santíssima presença, em santidade e justiça, todos os momentos da minha vida, sabendo que eu estou com Ele, olhado por Ele, amado por Ele, e voltando para a casa dEle, que eu vim do amor e volto para o amor. Essa consciência tem que permear a nossa vida, senão os problemas de cada dia nos destroem. Mas é importante que a gente compreenda que em cada manhã eu recomeço. Todos os dias a gente tem problema, ok? Todos. Não há vida sem conflito, não há vida sem crise, não há. Mas eu posso transformar. A vida sem crise é aquela vida
sabe aquela água parada? Aquilo não motiva ninguém, aquilo não faz ninguém crescer, aquilo não faz ninguém acordar para um desafio e falar, mas por causa dele eu venço. Compreende? A gente tem que ter coragem de enfrentar o mundo por causa dele. Essa vida sem desejo, essa atonia da alma, isso é um desastre que pode acontecer na vida de um cristão. Não ter paixão pelo Senhor teu Deus, não ter paixão para viver as coisas. E hoje vocês pensem nessa frase: que procurais? Qual é o desejo mais profundo da sua alma? Fala, filho, eu nunca pensei nisso. Que bom que hoje pensa. Que procurais? Quem é você? Pare e pensa. Não se defina pela sua profissão, mas se defina quando você não tiver nada, inclusive se estiver nu. Não na roupa, na alma. Compreenda isso. Quem sou eu? Que mistério é esse da minha vida? Que mistério é esse de um Deus que me ama, que me convidou à existência, que me presenteou com tantas pessoas, com tantos talentos, e me colocou aqui para poder caminhar com eles, mas voltar um dia para casa. Mas não vou levar nada do que ele me presenteou aqui, não é? Tudo aqui eu deixo, mas vou levar somente o quê? O que eu levo? Qual que é a única coisa que eu vou poder levar para Jesus? Somente o amor que eu tiver vivido. Mais nada. Mais nada. Por isso a gente tem que pedir a Ele: me dê a graça de te amar mais. Vocês já pediram isso para Ele? Jesus, me dá a graça de te amar mais. Eu quero te amar mais. Me ajuda a te amar. Me ajuda. Eu quero viver uma aventura com o Senhor como os discípulos viveram. Eu quero ser pescador de homens. Eu quero viver uma vida que tem sentido. Eu quero envelhecer, ser consumido, sabendo que é por ti. Eu quero, quando ele perguntou para os discípulos: que procurais? Ele falou: venha ver. Será que a gente tem coragem de ir? Venha ver, caminhe comigo, ande na minha presença. A gente não pode ficar paralisado. Vamos pedir a Jesus hoje que nos liberte. Às vezes do dia da dor, de uma notícia que me paralisou, de um medo que eu tenho. Fala: Jesus, todo obstáculo à transformação são os meus medos, é a minha paralisia. Me tira da paralisia, como se eu tirou aquele paralítico que estava numa cama, e se eu pôs ele para andar. Faz isso comigo, põe minha vida em movimento, faz com que o Espírito faça com que minha vida esteja em movimento. Aquilo que, quando Bernadette ela foi avaliada por uma equipe de Roma, né? O Vaticano mandou uma equipe de homens, de cardeais, para poder avaliar Elizabeth, para ver se ela não estava mentindo, se ela não estava imaginando. E aí um deles no final pergunta para ela: como é que você sabia que você tinha que ir na gruta? Ela falou: eu não tenho palavras para decidir, para explicar. Mas depois ela falou: eu não sei explicar direito. Depois ela explicou: eu acho que eu sei explicar. É o vento que me levava. Quem é o vento? É o Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que ser movimento. A vida cristã não pode ser parada, não pode ser morta, não pode ser uma água parada como o mar morto. Senão você vê que não tem nem peixe que não gera vida. A nossa vida tem que gerar vida. A nossa vida tem um propósito. Nós temos que lembrar que a nossa vida foi feita para algo muito maior. Então não é uma traição que me põe no chão, não é uma infidelidade que me destrói, não é um desemprego que me destrói, não é porque eu fiquei quebrado financeiramente que me destrói. Não é isso que me destrói. A minha vida tem um propósito maior. Isso vocês têm que saber. Qual é esse propósito? Você vai descobrir diante dele, com ele, diante da palavra dele, em cada Eucaristia que você tiver. Fala com ele: vai fazendo na minha vida aquilo que um dia o Senhor sonhou. Me ajuda a ser o seu sonho de amor. Me ajuda. Eu quero amar mais, eu quero viver mais a verdade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a esse abandono nas mãos de Deus, esse abandono de viver a vontade dele. E aí, para me encerrar, eu quero terminar com a palavra de Isaías, que está em Isaías 35, porque às vezes a gente chega aqui tão abatido, e às vezes, quando a gente vive uma situação muito difícil na vida, e que a gente às vezes não quer recomeçar, a gente quer desistir, a gente fala, porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida não é quando ninguém te espera mais, quando você vai chegar em casa,
mas você não esperar mais nada da vida. Achar que a música já acabou, que os jogos já encerraram, e você espera, assim, como angústia, o fim que não chega. Não, Deus não nos fez para isso, de jeito nenhum. Deus nos fez para muito mais, né? É algo extraordinário na nossa vida, né, gente? Deus pega a gente assim do nada, né? E faz algo que ninguém pôde pensar que Ele faria. Por isso Ele é Deus. De todo mal, Deus tira um bem. Se não fosse assim, Ele não seria o Todo-Poderoso. Quando a gente pensa que acabou, Ele fala, nada, bom, só está começando. Deixa eu fazer para você ver. Deixa agora eu ser o protagonista. Eu falo que a melhor parte da nossa vida é quando a gente fala, não, agora não dou conta de fazer mais nada. Eu falo, uau, agora chegou a vez dele. Agora é a vez da coisa brilhar. Agora é a vez de fazer uma história completamente diferente. Uma coisa que ninguém pensou. Claro que não, porque Ele é que é Deus. Então vamos pedir a Ele a graça de ser criança, a graça dessa confiança incondicional, a graça desse abandono e falar, eu creio que o Senhor me amou, por isso me criou, e que o Senhor tem um projeto imenso para mim. Então, independente da situação de sofrimento que eu estou vivendo, hoje eu posso recomeçar, porque o Senhor é meu Deus. Então a palavra de Isaías é, quando ele diz, fortaleceis as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações deprimidos, sede fortes, não temais, eis vosso Deus. E ele diz, ele quer nos dizer que o nosso jugo está encerrado. Deus veio para nos libertar. Não tenha medo de viver essa confiança incondicional em Deus. Seja de onde você estiver, a mão de Deus não é curta para te ajudar. E nós queremos encerrar com a mesma música da semana passada. Não há noite mais escura, não existe, que possa impedir um novo dia de amanhecer. Sede corajosos, fiquem de pé, para que vocês possam caminhar na verdade diante daquele que nos criou.